Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre associações de resistores. Muito bem pessoal, agora vamos falar sobre associações de resistores. Já tem uma aula aqui no canal onde eu falo sobre resistores, né? Te mostrei como que a gente pode abordar essa grandeza aí de certos materiais. Te mostrei as duas leis de Ohm, né? A primeira lei, que faz uma abordagem mais quantitativa sobre essa grandeza, e a segunda lei de Ohm, que mostra que a resistência elétrica ela não depende somente dos valores de tensão e corrente que passam pelo resistor, mas também da geometria desse resistor e do material que ele é feito, além de depender, muitas vezes, da temperatura sobre a qual esse componente aí opera. É isso? Bacana. Agora vamos ver, eu já falei, a associação de resistores. Como que a gente pode relacionar aí num circuito elétrico esses componentes. Então, posso associá-los de duas maneiras, né? Eles podem estar em série ou em paralelo. As ideias são bem simples. Quando que os resistores estão em série? Quando eles são percorridos pela mesma corrente. De maneira prática, você consegue perceber que um trecho é formado por resistores em série se não houver pontos nos quais a corrente possa se dividir. Entende? Se a corrente não puder se dividir, eu vou dizer que aquele trecho ali que eu estou analisando é formado por resistores em série, nesse caso. Aqui, por exemplo, ó, nesse desenho que eu fiz aqui, nesse esquema, eu tenho resistores, coloquei esses pontinhos aqui para dizer que essa linha aqui cresce indefinidamente. Ou seja, eu tenho vários resistores aqui no meio. Vai do R1 até o Rn. Mas a ideia aqui é que, como eu falei, não haja pontos nos quais essa corrente possa se dividir. Quando eu falar de lei de Kirchhoff, vou falar um pouquinho mais sobre esses pontos aí que a gente chama de nós, né? Os nós são os pontos nos quais as correntes podem se dividir. Bacana. Então, ó, é o mesmo valor de corrente que passa por todos eles. Nesse caso, eu tenho aqui esse circuito formado por resistores em série, percorridos pela mesma corrente. Bacana. E aí, tão interessante quanto saber identificar qual é o tipo de associação no circuito, é a gente perceber que existe uma ideia muito poderosa e muito importante nessa parte de circuitos, que é quando a gente procura componentes equivalentes. Como assim? Eu vou dizer que dois ou mais componentes são equivalentes quando você puder tirar, sei lá, um deles e colocar um outro que apresente os mesmos efeitos no circuito. É claro que se você for trocar de 1 para 1, você vai tirar um e colocar um que vai ser similar a ele. Nesse caso vai ser idêntico. Não. A ideia aqui é eu pensar, por exemplo, numa associação de resistores. Se eu quiser um resistor equivalente, é aquele que eu possa colocar no lugar de todo esse trecho aqui e ele vai apresentar, como eu falei, os mesmos efeitos. Vai puxar a mesma corrente, vai consumir a mesma energia, vai dissipar a mesma potência. Bacana? E quando eu tenho resistores em série, a maneira que eu calculo essa REC, esse resistor equivalente, é bem simples e conhecida aí por muitos, e de fácil demonstração também. Quando eu tenho aqui esse trecho formado por resistores em série, tem essa fonte, essa bateria que alimenta esse circuito. Acontece que nessa configuração, cada resistor desse aqui recebe um pouquinho dessa queda de tensão aqui, entende? Uma bateria de tensão U, ela fornece um pouquinho para cá, um pouquinho para esse, e assim vai, de maneira que se eu somar tudo, a tensão em cada resistor desse aqui vai dar U. E aí, se eu quiser descobrir, por exemplo, qual é a tensão nesse resistor R1, vai ser R1 vezes I. No R2, R2 vezes I. Repare que essa aqui é a nossa primeira lei de Ohm, né? Porque a gente já viu que o U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes a corrente que passa por esse resistor. Mas, aí crescendo até um Rn vezes I. Isso tem que ser igual à tensão total desse gerador aí, não é isso? Essa tensão total, eu posso falar que é essa REC, a resistência equivalente, vezes a mesma corrente que passa por todos eles.
Você vê que eu posso colocar esse I em evidência, cortar I dos dois lados, e no fim fica que a resistência equivalente é igual à soma das resistências de cada resistor que formam aí esse circuito em série. Não é isso? Bacana, né? A ideia é bem simples. Vou dar aqui um exemplo. Ó, digamos que eu tenho aqui três resistores. Ó. Vou falar que esse aqui tem 3 ohms, esse aqui tem 2 ohms e aqui tem 9 ohms. Bacana. Quero calcular a REC. Ó, REC. Estou falando que eles estão em série. Tá vendo? De maneira que a REC vai ser simplesmente a soma das resistências deles aí. Não é isso? Somando todo mundo, isso aí vai dar 14 ohms. Ou seja, eu posso tirar esses 3 resistores aqui, ó, e colocar só um de 14 ohms, que ele vai apresentar os mesmos efeitos, como eu já falei aí nesse circuito. Vai puxar a mesma corrente, dissipar a mesma potência. Se eu calculasse a potência aqui, ó, dissipada em cada resistor desse aqui, né? Se eu soubesse qual é a tensão que alimenta o circuito, aí eu conseguiria descobrir a corrente que passa em cada um deles, né? No caso, vai ter o mesmo valor. E aí, se eu quisesse calcular a potência em cada um deles e somasse, isso ia dar a mesma coisa se eu calculasse com o mesmo valor de corrente a potência dissipada por esse resistor aqui. Entende? Ou seja, são coisas equivalentes. Tá? Posso tirar todos eles e colocar esse aqui que vai ter o mesmo efeito. Bacana. É bem interessante, né? E relativamente simples. Uma outra forma de associar resistores é em paralelo. Aqui é a mesma corrente que passa por eles, quando for em série. Em paralelo, vai ser a mesma tensão sobre todos eles, entende? Todos eles estão submetidos à mesma diferença de tensão, a mesma diferença de potencial. Legal. E aí, nesse caso, para calcular a REC, a relaçãozinha que eu uso é essa aqui. A forma de demonstrar também é simples, né? A ideia continua sendo a mesma. Só que nesse caso aqui, ó, a corrente sai daqui, por exemplo, e se divide. Vou chamar de IN. Aí aqui eu tenho um I2 e aqui eu tenho um I1. Bacana? A corrente se divide. Mas de maneira que se eu somar cada uma dessas aqui, eu tenho a corrente original, a corrente total. Bacana? Eu sei que corrente, poderia colocar aqui U sobre R. Não é isso? Nesse caso, eu poderia colocar aqui, essa corrente total é U vezes U dividido pela essa REC. Enquanto que cada corrente dessa aqui, ó, por exemplo, I1 é U dividido por R1, porque a tensão é a mesma em todos eles. I2, U dividido por R2. E assim por diante. Se eu somasse I1, I2, até o IN, tem que dar esse negócio aqui. Poderia cortar U com U dos dois lados, entende? Ia ficar no final essa relaçãozinha aqui. Seria uma coisa assim, ó. U sobre REC é igual a U sobre R1, mais U sobre R2, mais U sobre Rn. Aí eu poderia cortar, né, esses U's dos dois lados. Ia ficar só essa relaçãozinha aqui, entende? Para o caso de resistores em paralelo, existem duas situações que são mais significativas. E aí a gente coloca como caso especial, mas na verdade todos vêm dessa mesma relação fundamental aqui, entende? Se eu tivesse dois resistores, só dois resistores em paralelo, só dois, eu poderia calcular, se fosse assim, ó. R1, R2. Aí falo que eles estão em paralelo aqui, ó. Paralelo. A REC, nesse caso, que são dois, poderia calcular assim, ó. Ficaria o produto pela soma. Mas é simples, né? Se eu olhar só para esses dois aqui, ó, eu teria que fazer o MMC entre eles aqui, ia ficar R2 aqui, mais R1 aqui, dividido pelo produto. Eu quero calcular a REC, né? Eu ia ter que inverter de um lado, inverter também do outro, e ia ficar essa relação. Mas isso só vale quando se forem dois. Se forem três, eu não posso colocar aqui R1 vezes R2 vezes R3 dividido por... Não, é outra coisa. Se fizer assim, tá errado. Em um outro caso particular é quando tiver todos os resistores iguais. Entende? Nesse caso, esse aqui, ó, N resistores iguais. A REC ficaria R dividido por N, onde cada resistor tem uma resistência R. Entende? Bacana. Vou colocar aqui um caso de exemplo. Rapidinho, para a gente ver aqui.
Vou colocar esses mesmos aqui, tá? Só que agora eles estarão em paralelo. É 3, 2, 9. Quero a REC. 1 sobre a REC, ó, como é que faz? É sempre essa maneira de calcular. 1 sobre a REC, 1 sobre 3, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 9. Fazendo essa continha aí, ó, posso colocar aqui o MMC entre eles, é o 18. 6, 9, 2, 1 sobre REC. Vai ficar 6 mais 9 mais 2 dividido por 18. Soma em cima, ó, aqui vai ficar 17 em cima, 18 embaixo. Invertendo, a REC, nesse caso, 18 sobre 19 ohms. Bacana? Legal? Existem algumas propriedades, algumas coisas que a gente... situações onde usar um é mais viável do que usar outro. Situações mais particulares. Propriedadezinhas, como por exemplo, se você calcular, se você puser aqui ó, os resistores em paralelo, a REC vai ser sempre menor do que o menor resistor, entende? São outras situações. Que aí eu vou deixar isso para um outro vídeo, essas particularidades. Bacana? Isso aqui foi para te apresentar, mostrar 2 exemplos básicos de como a gente calcula isso aí, beleza? Só para dar continuidade ao outro vídeo que eu gravei antes, falando sobre essas resistências equivalentes. Sobre o cálculo de resistências. Bacana? Valeu, pessoal. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Continue acompanhando teoremas aí para as próximas aulas, com outras coisas aí de matemática e física. Valeu? Um abraço e até a próxima.